ator, cada vez que ele escolhe uma personagem, cada vez que ele explora uma personagem, ele descobre uma faceta dentro de si e se amplia como ser humano. Então, cada personagem me torna mais vasto, sabe? Então, acho que se talvez tenha um ponto de chegada, né, um desejo assim do ator, é se tornar infinito de possibilidades, né? É que a cada personagem ele se amplia um pouco, um pouco, um pouco. Então, eu sempre brinco assim com os aprendizes lá do NAC. Qual é o limite do teu infinito? Qual é o limite do teu infinito? É isso que vai te limitar como ator e como atriz. Que bonito isso. Legal. Podemos para a próxima? Claro, vamos lá. O Otto Nicoli, underline OT21, pergunta: qual a parte mais difícil de atuar? Nossa, a parte mais difícil. Hum. É um ofício simples, sabe? Não é chegar lá, decorar um texto e falar um texto. Isso não é. É possível se fazer dessa maneira, mas a cada vez que você aprende um pouco, entende melhor sobre o ofício e a dimensão que tem, você vai percebendo o quão difícil é você revelar humanidades. Então, eu acho que talvez o mais difícil assim seja mostrar o invisível por trás do que é visível, porque mostrar o visível é fácil, né? Você caracterizar uma personagem externamente, com o teu corpo, com a tua voz, você às vezes colocar uma emoção ou outra, você falar bem um texto, bem articulado, audível, mas você mostrar o que não é visível, o que não está evidente, o que está por trás daquilo que você está apresentando é que é o mais difícil. E aí são naturezas diferentes, né, de atuação. Existe um tipo de natureza de atuação que é aquele que é virtuoso, aquele que faz, né, que desempenha o seu ofício, aquele que é virtuoso, aquele que tem técnica e aquele que transcende, né, o aparente, transcende o visível. E o Yoshi Ueda, gosto sempre de citar ele. Yoshi Ueda é um ator japonês que trabalhou muito tempo com Peter Brook, que é um dos grandes diretores de teatro do mundo. E ele tem um livro que chama O Ator Invisível. E ele falava assim que o grande ator, que existem dois tipos de atores, né? Que é aquele que mostra a lua, né? Ele está no palco e ele mostra a lua, e aí o público fala, olha que belo gesto, que desempenho maravilhoso desse ator, como ele conseguiu mostrar a lua. E o outro ator, quando mostra a lua e o público fala, você viu a lua? Que lua maravilhosa, que lua linda. Né? Então, eu acho que o mais difícil é fazer com que o público veja a lua. Linda metáfora, realmente. Aquele algo mais, né? Quando você fala assim, não, algo, alguma coisa me emocionou, alguma coisa, mas é algo invisível. Você, às vezes nem consegue traduzir em palavras, né? Sim, sim. Bem, temos aqui Fê underline Miller perguntando: quando você iniciou, você tinha um coletivo ou se juntou a algo pronto? Dica para quem se formou agora. Então, eu comecei fazendo teatro. Na verdade, eu comecei na escola, né? Uma professora Hum. de artes plásticas, assim, muito por conta da minha inquietude na sala de aula. Ela quis um pouco usar a minha energia para algo mais criativo. E aí ela me convidou para fazer uma peça de teatro com os colegas da escola e aquilo me moveu assim. E eu passei a buscar uma oficina de teatro e encontrei essa oficina em Goiânia. Era uma oficina gratuita. Na época eu não tinha condições nenhuma de pagar uma oficina.
também é uma das razões assim que hoje a gente faz questão de possibilitar um acesso gratuito para o NAC. Eu acho que eu entendo como um dever, se eu não tivesse tido essa possibilidade na minha vida de ter oficinas, cursos gratuitos, eu não conseguiria me desenvolver como artista. Então, eu tive acesso a esse curso, que era gratuito, e comecei a fazer teatro e detestei. Achei bem ruim. Detestei, não Conta gostei da isso. experiência. E terminava com uma peça, assim, e eu não gostava da dramaturgia, não gostava da peça, foi uma sensação muito ruim, assim. Bem oposta àquela que eu tinha tido na minha primeira experiência na escola. Mas nessa oficina eu conheci uma senhora, Verbena, o nome dela. Nem sei se ela está viva ainda hoje, era bem senhora mesmo, Dona Verbena. E aí ela falou, olha, eu entrei num grupo aqui de teatro infantil e eles têm espaço aqui para atores, você não quer vir aqui? Aí eu fui lá e acabei entrando em duas peças e comecei a ensaiar essas peças e aí adorei, comecei a fazer teatro infantil com eles, era uma companhia de teatro infantil e comecei a fazer apresentações no interior de Goiás. Então foi mais ou menos assim que eu comecei. Aí depois, fazendo essas apresentações, é que eu tive certeza, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí fui prestar artes cênicas na Universidade de São Paulo, na USP. E também um curso gratuito. E comecei a fazer a graduação. E nos 2 primeiros anos, assim, eu gostava da faculdade, achava bacana, mas eu sentia que faltava, sabe? Faltava alguma coisa, eu precisava me aprofundar mais, principalmente nas questões da atuação, que eu me interessava muito, assim. E aí, no segundo ano, em 2004, eu entrei em 2002, na ECA, nas artes cênicas. E aí, em 2004, eu prestei o CPT, porque tinha assistido umas peças do Antunes e tinha ficado absolutamente arrebatado. Nunca tinha visto nada que se comparasse àquela experiência que eu tive assistindo uma peça do Antunes. E quando eu vi, eu falei, é aqui que eu quero estar, eu preciso estar neste lugar. E aí entrei no CPTzinho. Então, foi sempre buscando formação, e a partir da formação é que eu fui adentrando assim em coletivos para fazer espetáculos. Oli, deve ter sido uma decisão meio complicada. Goiânia, São Paulo, chega aqui para estudar. Deve ter sido fácil, né? Não foi fácil, até porque minha família tinha uma expectativa bem diferente, a escola, o diretor da escola, assim, todos tinham uma expectativa de que eu pudesse fazer algum outro curso que, que, que fosse um curso mais sério, né? Um curso que me possibilitasse, depois do curso, uma profissão, né? Sim, E, claro, né? e aí era uma questão muito grande, assim, que basicamente eu tive que me resolver sozinho e me aconselhando com muito poucas pessoas, sabe? Porque não conhecia ninguém que tivesse tido essa, essa, esse impulso de deixar Goiânia para vir para São Paulo e se aprofundar no ofício, né? O mais próximo que tinham lá eram pessoas que faziam a Universidade Federal de Goiás, que estava iniciando o curso de artes cênicas. E eu queria sim uma formação, uma graduação, mas eu não via muita possibilidade de desdobramento depois de terminada a minha formação na universidade em Goiânia, porque eu conhecia já o meio teatral lá Uhum. e era absolutamente precário. Eu falei, não, aqui eu não vou me desenvolver como artista. Já que eu estou escolhendo uma profissão que carrega dificuldades inerentes, eu vou escolher, se possível, o melhor curso de artes cênicas que eu puder. E aí eu prestei a Universidade de São Paulo e tive a felicidade assim de ter sido aprovado. E a partir daí minha vida mudou radicalmente, né? Aos 18 anos eu deixei a minha cidade, deixei a minha família e passei a me tornar absolutamente independente, assim.
foi uma meta que eu estabeleci. E aí as portas foram se abrindo. São Paulo foi uma cidade extremamente acolhedora, receptiva, assim. E um mundo começou a se abrir para mim. Eu comecei a enxergar também o teatro com outros olhos, porque não tinha tido acesso até os meus 18 anos a peças de teatro com a riqueza, com a profundidade, com a produção, com a diversidade que eu pude ver em São Paulo. Então, tudo isso me estimulou muito e eu estava, depois que eu saí de Goiânia, eu estava assim com a expectativa muito baixa, assim, de que as coisas poderiam dar certo, sabe? Eu estava preparado para ser muito difícil, não para fracassar, mas que seria muito difícil mesmo, a minha vida aqui em São Paulo. E aí foi o contrário, sabe? Logo eu consegui uma moradia, né? Passei a morar no conjunto residencial da USP, consegui uma bolsa alimentação, logo depois uma bolsa trabalho e fui me mantendo e comecei a trocar com pessoas, ver teatro e aí tive a felicidade de entrar no CPT e aí a minha vida mudou radicalmente mais uma vez. E esse início dos anos 2000, né, foi uma efervescência em São Paulo, né, Li? Você chegou numa Sim, boa hora. muita coisa boa. A Eunaia Karen, e Eunayara Karen, pergunta: eu quero saber quando vai sair a próxima temporada de Irmandade. Ah, Irmandade. Irmandade, para quem não sabe, é uma série que trata sobre Oi, deu a uma criação de travadinha uma aqui. facção criminosa aqui em São Paulo, né? O início de uma facção criminosa aqui em São Paulo. A gente já fez uma primeira temporada, aliás, quem está aí na quarentena sem querendo dicas para assistir uma série boa brasileira, podem assistir Irmandade na Netflix, que vocês vão ter uma experiência assim sensacional, um roteiro incrível, atuações primorosas, né? A Naruna, Seu Jorge, Ermila, um elenco assim maravilhoso, muito bem dirigido, um roteiro muito bem urdido assim, que trata de uma questão muito relevante que é essa realidade carcerária em São Paulo. Então, eu estava me preparando para começar a segunda temporada de Irmandade. Faltava, sei lá, uma semana para eu ir para Curitiba gravar num presídio. Foi quando a gente cancelou tudo por conta da quarentena, por conta dessa pandemia. Então, não há, apesar do governador hoje ter aberto a possibilidade da gente voltar às nossas atividades a partir do dia 11 de maio, a gente ainda não Uhum. tem nenhuma data para começar a segunda temporada. Então, com certeza, esse ano, infelizmente, não vai sair a segunda temporada de Irmandade. E é muito complicado, né, Lia? Principalmente, por exemplo, filmagens, né? Muita coisa envolvida, locações, né? Centenas de Além da pessoas, centenas de pessoas, a gente sabe como é que é fazer cinema, né? E, enfim, agendas diversas, assim, agenda. e equipamento, locação, é isso. A gente estava filmando num presídio ativado, em Curitiba. Então, um presídio que está em funcionamento, que reservou uma ala para que a gente, uma ala que estava desativada, né? Mas uma ala ao lado de uma ala que está ativa. Então, toda essa logística, enfim, hotéis, né? Todo esse movimento, esse circo, né? Que o cinema promove é uma complexidade muito grande, assim. Então, não sabemos ainda quando a gente vai conseguir. Essa retomada vai ser bem delicada, né, Li? Sim, sim. Vai ser, vai exigir muita, enfim, muita calma nessa hora, né? G. Barbos faz uma pergunta muito interessante, engraçada, que coincidiu um pouco assim com o que a gente está conversando aqui. Acha viável o desenvolvimento de ações que envolvam o teatro e a temática saúde? Olha, é um dos temas que sempre passa
pela curadoria ali do NAC, né? Muito antes da pandemia, a gente já tinha o interesse de explorar esse tema. Para quem não sabe, Núcleo de Artes Cênicas é um espaço de formação e pesquisa que eu coordeno em São Paulo e que eu criei em 2013. E ao meu lado tenho parceiros aí incríveis como o Hércules Moraes, a Gisele dos Reis, o Federico Torres, que são pessoas que de alguma forma passaram pela minha trajetória e foram aprendizes em algum momento da minha trajetória e que eu fui agregando nesse projeto de formação. Então é incrível essa troca que a gente tem tido. Então eu criei em 2013 o NAC e a cada ano a gente elege um tema para investigar, para pesquisar e para criar um experimento cênico. A gente já, no primeiro ano, a gente escolheu a temática do feminino, a gente queria investigar o feminino, e aí a gente criou Lilith S.A., que era a partir do mito de Lilith, a primeira mulher de Adão, que não se sujeitava a ficar por baixo nas relações sexuais. Então foi o primeiro tema assim, do NAC. Logo depois, a gente resolveu tratar sobre pessoas que eram desprezadas por outras e que desprezavam também de alguma forma, mas por conta desse desprezo que elas recebiam, que foi o DOC Desprezados. Em seguida, a gente resolveu tratar sobre educação, então discutir um pouco a educação a partir de entrevistas que a gente fez com estudantes, professores, funcionários de escolas públicas de São Paulo. Aliás, todo o trabalho, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né, Leandro? Todo o trabalho Uhum. do NAC ele é apoiado numa pesquisa documental, que faz parte do processo artístico-pedagógico, né? É parte fundamental da metodologia que a gente aplica no NAC. E logo depois do DOC Educação, a gente tratou sobre pessoas em situação de rua, outro espetáculo. E aí começou a pairar esse tema da saúde. A gente queria investigar um pouco assim a saúde, mas vieram outros temas e a gente acabou investigando pessoas que amam demais, pessoas, os AAs, né, os adictos, pessoas que têm um vício assim, de um amor, né, muito grande por outras pessoas e não conseguem lidar com isso. E aí foi o DOC AA, Adictos de Afeto Anônimos. E agora, recentemente, a gente resolveu adentrar nesse universo das empregadas domésticas, diaristas, faxineiras, mas o tema saúde é um tema que vai e volta, assim. E acho que é possível, sim, se fazer. Vai ser um tema bem complexo, principalmente depois da realidade que a gente está vivendo agora, né? Li, quando eu, né, fui ler um pouco a respeito da sua trajetória, eu vi os docs, né, já feitos e tive esse presentaço meio de conviver com a finalização né, do processo do doc ponto malcriadas. Cara, eu achei engraçado essa coisa do doc ponto isso, né? Que vira um documento, né? Quando você vê o espetáculo, você vê um documento, né? Na melhor acepção da palavra que pode ser, né? A gente Achei, eu chama achei, de, achei engraçado, cara. Achei incrível, assim, muito bom. a gente chama são obras poético-documentais, né? Poético documento. Porque Lição. todo o suporte ele é documental, mas para que ele se torne algo expressivo, é fundamental que a gente coloque a poética, né? A estética, para que aquilo ganhe contornos de espetáculo, de obra, né? Então, são sim relatos que a gente usa, relatos reais, que inclusive a gente, na maioria dos espetáculos, coloca em cena, mas sempre com muita poesia, para que aquilo alce uma outra dimensão e chegue nas pessoas com tanta ou mais contundência do que um simples relato de uma pessoa.
Então a gente cria condições para que aquele relato saia do lugar ordinário, cotidiano, e alce um lugar poético. E aí acesse as pessoas. E aí o retorno que a gente tem do público, né? Acho que você pode falar bem isso, né, Leandro? Porque você assistiu como público e teve esse contato assim com as pessoas na plateia, assim, o quanto chega no público, porque é uma realidade muito próxima, tratada de uma maneira sensível, poética pelas atrizes. Chega como teatro, né, ali? Assim, chega teatralmente, né? Que eu acho que ali tem né, deve ser difícil para você trabalhar assim, transformar aquele relato, como você falou, né, em teatro, né, no poético teatral, né? E chega, cara, total, assim, você, bem, eu já sou suspeito para falar, mas assim, é, chega teatralmente, que eu acho que é muito legal. E aquilo vem como informação, o documental está ali, está expresso, está vívido ali, mas é teatro, é um espetáculo de teatro, entendeu? Sim. Bacana. Bem, a Dai Underline Ana Terra pergunta: como criar uma personagem ao seu avesso, totalmente diferente de você? Você já falou um pouquinho disso aí, né, Li? Sim, sim. Eu acho que é o grande desafio, assim, e a grande magia do teatro, o grande tesão do teatro é isso, é você criar algo que está distante de você, reunir recursos, condições para que você consiga acessar algo que, num primeiro momento, está distante, se aproximar de algo que lhe é diferente, né? Esse processo de alteridade, né, se colocar no lugar de um outro, eu acho que é a essência do teatro. E quanto mais radicalmente esse outro for diferente de você, mais vertiginosa é a experiência da atuação. Agora, Certo. ela pergunta como fazer isso? Como é, acho que a dificuldade, né, assim, porque talvez ela queira dizer que se fosse mais próximo de você seria fácil, uma coisa que necessariamente não é, Não né? necessariamente, O avesso, eu acho que tranquilamente uma pessoa muito diferente de você, com características, né, psicológicas, gestuais, é muito mais difícil, mas como você falou, é muito mais sedutor, né? Dá assim. mais vontade, né? Existem mil maneiras, mil abordagens, né, para se fazer uma personagem que é bem distante de você. Mas muitas vezes as pessoas assistem e não têm a noção do quanto é necessário um estudo aprofundado das condições, da realidade daquela personagem, porque quanto mais distante ela for de você, menos você sabe sobre ela, né? Então, cada personagem é um começar do zero, né? É você entender aquela realidade que é única, entender aquelas contradições que muitas vezes jamais passaram pela sua cabeça. Então exige muito estudo. Eu acho que é natural assim na minha formação a busca por referências de grandes artistas, grandes atores que acabam flertando com o mesmo tema que eu estou pesquisando naquele momento. Então eu me balizo muito por isso. E não sei fazer a personagem se eu não reunir essas condições, se eu não entender não só racionalmente, mas de maneira sensível, sabe? Uhum. Então, por exemplo, para fazer o meu primeiro papel profissional no teatro, eu ficava 24 horas ouvindo o sotaque nordestino, a musicalidade nordestina, para tentar colocar aquilo na minha boca, aquela prosódia na minha boca, porque não era da minha natureza, nunca tinha falado daquela maneira. Então, vai desde o jeito de falar, mas também a maneira como a personagem pensa, né? Você acessar ali condições para que a personagem comece a pensar e não você pense por ela. Uhum. Então isso demora, isso leva tempo, leva muito estudo, muita dedicação, muita pesquisa, muita
muito laboratório, que a gente chama no teatro, que são experiências que a gente faz para entender as condições da personagem. Então, no cinema, por exemplo, essa realidade carcerária, eu fui, visitei presídios, tive contato com pessoas dessa realidade para entender um pouco esse universo. E a cada personagem é uma pesquisa nova. E sem essa pesquisa, a gente acaba é, fazendo uma personagem muito superficial. Assim. Acho que o bacana do teatro, o bacana da atuação é buscar compreender a complexidade daquele ser humano e tentar expressar isso. Expressar aquela complexidade ao ponto de transcender o visível e passar a mostrar o que está por trás.